E aí, pessoas normais? Tudo bem com vocês? Espero que não, espero que sim. Aqui quem fala é o V-Black. E hoje eu trago para vocês a 18ª parte da nossa teoria, ou fanfic, de Eu Nanatsu no Taizai. Mas antes de começar essa história maluca, eu queria lhes dizer que eu estou muito feliz com a quantidade de gente que foi ver os 2 primeiros episódios da teoria de Kimetsu. E como eu havia dito no primeiro episódio, eu vou dar um salve para todos aqueles que pediram um salve, ou no primeiro episódio, ou no segundo. E bom, digamos que foram mais de 20 salves pedidos. Sendo assim, senta que lá vem salve. Mas bom, que comece os salves. Matheus Obito Oshia. Tio Matheus Teorias Malucas. Kaneki Gamer. Matheus Cunha. Riquelme Marinho F3. Tio Kaneki. Oto Feio. Indra Otsutsuki. Ultra Não Gacha. Rainara Cássia da Silva Lima Narinha. Tio Gojo Senpai. Flexus Edits. Luciana Furtado. Silver 7. Silver Uzutsu 7. Lairit Satoru. João Francisco Lima de Souza. Thiago Augusto Silva. Tio Saruto Teorias. Senpai FF. Luan Jerônimo. Essas foram as pessoas das quais pediram um salve. E sinceramente, eu estou me sentindo uma metralhadora de salves. Agora sim, podemos finalmente começar essa narração fuleira que eu amo fazer. O que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Nanatsu no Taizai? Episódio 18. Nossa história continua quando eu havia acabado de sair do meu subconsciente, após fazer coisas com a Sukuna, das quais eu não posso narrar. Só que dessa vez, eu fiquei por volta de uma semana no meu subconsciente, e assim que eu saí de lá, eu estava andando que nem um velhinho aleijado de 90 anos. E assim que a Gelda me viu naquele estado, ela começou a rir muito, e disse que eu estava parecendo o avô dela. Mas eu só a ignorei, e logo voltei a um mundo real. E no bar, o Meliodas estava perguntando aos outros pecados onde eu estava. Mas ninguém sabia onde eu estava, já que eu havia desaparecido há uns 2 dias. E assim que o Meliodas já ia desistir de me procurar, um portal se abriu no meio do bar, e eu saí de dentro dele, quase caindo, e com as pernas bambas. Lembrando que tudo isso está acontecendo com o personagem, e não comigo na vida real. Voltando à teoria. Então os pecados começaram a rir de mim, já que eu estava andando de um jeito muito engraçado. Mas assim que eles começam a rir, eu já fico putaço de raiva, e lanço um feitiço neles, que fez eles andarem igual a mim. E eu disse a eles que esse feitiço iria durar por 5 horas. E nessa hora, os pecados começaram a pedir para eu tirar o feitiço. Mas eu disse: esse é o castigo por rirem de mim. Então eu saí do bar, liberei as minhas asas de arcanjo, e saí voando por aí, já que eu não estava conseguindo andar direito. E enquanto isso, em um lugar desconhecido, os Eldris estava conversando com todos os mandamentos sobre trair temporariamente o clã dos demônios. E que ele descobriu recentemente que não é possível se tornar rei demônio enquanto o rei anterior estiver vivo. Então o Estarossa pergunta aos Eldris o que isso tinha a ver com trair temporariamente o clã. E os Eldris explica que ele pretende juntar forças com os 7 pecados capitais para destronar o rei demônio. E como o Meliodas não queria se tornar o rei demônio, ele ocuparia esse posto. E após conversar bastante com os mandamentos, eles finalmente aceitam trair o clã dos demônios para fazer dos Eldris o próximo rei dos demônios. Mas o Estarossa pergunta como os Eldris iria convencer o Meliodas a ajudar ele a lutar contra o rei demônio. E os Eldris responde que ele não vai convencer o Meliodas, e sim o Black. No caso eu. E os mandamentos perguntam como ele iria me convencer a ajudar ele. E os Eldris diz que ele já tem um plano para me convencer. Enquanto isso, após algumas horas voando com minhas asas, após dar uma volta por toda a Britânia, eu acabo voltando para o bar. E assim que eu entrei no bar, eu vi que o feitiço que eu pus nos pecados já havia perdido o efeito, e os pecados estavam todos conversando entre si.
Então eu entrei no bar sem ninguém perceber, e fiquei em um canto do bar escondido. E após alguns minutos, os pecados finalmente percebem que eu estava no bar. E logo o Meliodas me pergunta o que eu estava fazendo nas últimas horas. E eu digo a ele que eu fui dar um passeio por toda a Britânia. E depois disso, nós ficamos conversando por algumas horas, até ficar de noite, e todos irem dormir. Porém, assim que todos dormem, eu sinto uma forte presença demoníaca familiar, que parecia estar se ocultando o máximo que podia. Então eu saí do bar e fui até uma floresta que estava ao lado do bar, e fiquei caminhando pela floresta. E após alguns minutos de caminhada, aquela misteriosa presença demoníaca se revela. E eu vejo que era os Eldris. Então eu pergunto aos Eldris o que ele queria comigo. E ele diz que precisava da minha ajuda para se tornar o rei dos demônios. Mas eu digo que eu não iria ajudar ele com isso, já que eu não tava com paciência para solar o rei demônio na porrada. Mas os Eldris fala que se eu ajudar ele a se tornar o próximo rei demônio, ele iria me contar onde está o selo do clã das maldições. E ao ouvir isso, eu digo aos Eldris que, como eu estava de bom humor, eu iria ajudar ele. Então os Eldris dão um sorriso macabro. E eu pergunto a ele quando nós iríamos atacar o rei demônio. E os Eldris diz que nós iríamos atacar o rei demônio na próxima noite, já que o rei demônio só poderia vir para o mundo humano uma única vez no ano. E dessa vez ele iria aparecer em um lago que ficava perto de Camelot. E que era para eu tentar fazer uma aliança temporária entre os 7 pecados capitais e os 10 mandamentos. Então eu digo aos Eldris que eu iria fazer o possível para essa aliança dar certo. Mas em troca eu queria uma coisa da parte dos 10 mandamentos. E os Eldris perguntam o que eu queria. E eu digo a ele que assim que o rei demônio deixar de existir, os mandamentos teriam que viver em paz em meio aos humanos, ou simplesmente não incomodar os humanos. Então os Eldris aceitam a minha condição. E logo em seguida ele vai embora voando com as suas asas de demônio. E eu volto para o bar. E lá, eu fico pensando se o que eu fiz foi o certo mesmo. Mas o que está feito está feito. E agora, era torcer para que os mandamentos aceitem a minha condição. E caso eles não aceitem, seria melhor ainda, já que além de eu dar uma surra no rei demônio, de brinde eu iria espancar os Eldris, o Estarossa, e todos os outros mandamentos. Então eu fui até a dimensão do Camus para ver como estava o demônio Lieb. E ao chegar lá, eu vi que ele de alguma maneira misteriosa estava ficando mais forte. E que o poder dele agora era de 500.000. E que ele estava bem mais musculoso que antes. Então eu fiz um leve treino com Lieb, e após algumas horas, eu acabei ficando com sono. E eu estava com muito receio de dormir, já que se eu acabasse indo para o meu subconsciente, eu acabaria ficando aleijado de verdade. Então eu fiz um clone e mandei ele dormir. E logo em seguida eu fui até o bar, para preparar uma xícara de café. E assim que eu termino de tomar o café, eu desfaço aquele clone, e assim eu recupero minhas energias. Mas logo eu vejo que estava de manhã. Então eu fiz o café da manhã, enquanto pensava no que os Eldris havia me pedido. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte. Um amém ao Deus Jabiroca. E até o próximo vídeo, se o Deus Jabiroca quiser. Amém.